Pessoal, se liga nessa entrevista, eu tenho certeza que ela pode mudar a sua forma de pensar, inclusive a sua vida, por vários motivos. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui com o Léo Constantino, e ele que tem 21 anos, radicado de Angola, nascido em Luanda, veio aqui para os Estados Unidos para poder estudar inglês, mas essa não é nenhum tipo daquela entrevista que você está acostumado a ouvir, escutar, onde nós vamos mostrar preço de supermercado, onde nós vamos conversar sobre coisas muitas das vezes triviais, importantes para alguns, mas hoje é uma conversa muito mais introspectiva. É aquelas conversas onde a gente tem a oportunidade, né, Léo, de falar ao coração e, sobretudo, refletir sobre as questões da vida. E o Léo, claro, o Léo atende todos os nossos requisitos. E para provar isso, eu quero começar fazendo algumas perguntas aqui para você, Léo. A gente combinou aqui que é meio que sem censura o nosso bate-papo. A gente vai percorrer diversos caminhos, vai conversar sobre diversas questões, inclusive questões existenciais do dia a dia da vida. Léo, nós costumamos fazer aqui uma pergunta para todos os entrevistados, para a gente começar quebrando qualquer gelo aqui. É uma das mais fáceis, fica tranquila. Léo, o que é a vida? A vida para mim é uma escola. Léo, o que é a vida? A vida para mim, eu encaro a vida como uma professora. Léo, o que é a vida? A vida para mim é uma maratona, não é uma prova de uma corrida de 100 metros. Ok. Você fala que a vida não é uma maratona. Léo, quem é você nessa maratona? Eu já te apresentei e dei as suas qualificantes. Você com 21 anos teve a ousadia e a coragem de deixar Luanda, deixou a família para trás, deixou uma série de coisas, inclusive parte da sua história até há poucos anos atrás. Eu tive a oportunidade e o privilégio de te conhecer, um cara extremamente disciplinado, alguém extremamente comprometido com o resultado da vida, que entende que a partir do próprio comportamento você pode mudar determinadas coisas que estavam desenhadas para ser o final da sua história. Léo, quem é você? Eu sempre digo que eu sou apenas um mero peregrino em busca da verdade. Eu vim aqui para os Estados Unidos por intermédio dos meus pais que, como posso dizer, investiram em mim, investiram na minha educação, e eles olham sempre pelos seus filhos em busca de algo melhor. A geração dele foi a geração que sofreu, foi de muita luta, muito sofrimento para dar um pouco nos seus filhos, e eu sinto essa responsabilidade desde que vim para aqui, que eu vou dar o meu melhor, vou deixar os meus pais orgulhosos, e eu não posso pagar eles para me ver a perder. Então eu vim aqui para mudar a minha história, mudar o meu rumo e possivelmente ser como é que eu posso dizer, uma motivação para a geração vindoura, a geração que vem, que está aí atrás de mim. Tenho as minhas irmãs pequenas e tudo que eu faço aqui, faço... Você tem quantas irmãs? Eu tenho 3 irmãs. Uma já é mais velha, já tem a vida a andar, e as duas são as minhas princesas, como eu digo assim. Bem, tá. Ô Léo, eu tinha um script, como eu tenho aqui um script para te perguntar, mas acho que as melhores conversas, de referências que eu tenho, são as melhores conversas que eu percebi, são aquelas que não tá nada combinado. A gente tem um roteiro, um script, mas, por exemplo, ouvindo você falar, a cabeça bombardia. Então, em alguns momentos, a gente vai percorrer diversos caminhos, assim como esses galhos secos de árvore têm aqui diversas possibilidades de crescimentos e direções. Eu quero te perguntar, Léo, você chegou aqui nos Estados Unidos há pouco tempo comparado a pessoas que têm mais de 2 décadas aqui. Nesse intervalo de tempo, que são 5 anos, né? Já que você está aqui, é isso? Não, são 1 ano e meio. 1 ano e meio, tá. Léo, é muito comum que nas entrevistas as pessoas tenham um roteiro, algo claro, mas uma coisa que eu fiz questão, desde o momento que nós desenhamos a ideia de construirmos um bate-papo com as pessoas, é construirmos a possibilidade de que a gente converse com as pessoas abertamente, como a gente conversa quando a gente não está diante de uma câmera como essa ou alguma coisa assim do tipo. Porque a gente consegue construir um elo, pontes, e inclusive está mais próximo da alma e do espírito dessas pessoas. Então, eu fiquei curioso quando você falou não só da sua família, como você caracterizou as suas irmãs, são as suas princesas. Isso demonstra muita honra de saber que existe um papel dado a você caso seus pais um dia cheguem a faltar, inclusive o seu pai que deve cumprir esse papel de sentinela da família. Léo, falar em jornada e desafio. Nesse 1 ano e meio que você está aqui, qual foi o seu maior desafio nos Estados Unidos e como é que você lidou com ele? Posso dizer que um dos meus maiores desafios foi me manter distante de problemas. E a educação que eu tenho não me permite ser influenciado facilmente por outras pessoas. Como meu pai diz, né? Nós lá tivemos em casa uma educação militar, que temos que estar em casa na hora X. Se o pai diz que tem que estar em casa às 8 da noite, tem que estar em casa às 8 da noite, porque senão haverá punição. Então, a experiência que eu tive no passado é marcante e não me permite estar em meio de pessoas que podem provavelmente me influenciar, mas eu não serei influenciado facilmente, porque
é isso que eu sou. Eu fui mudado desse jeito, fui educado desse jeito e não tem como mudar, porque, como eu disse, né, a vida é uma maratona, não é uma prova, de uma corrida de 100 metros que tudo passa num instante. Então, eu prefiro não ter pressa, eu prefiro levar o meu tempo a aprender com pessoas que realmente têm mente aberta e é basicamente isso. Vamos lá. Em algum momento a gente vai fazer paralelos, porque é inevitável aqui, fica claro e evidente. É uma parceria Brasil e Angola, e eu espero que em todos os lugares elas fiquem cada vez maiores. Nós somos irmãos de língua, tivemos o mesmo colonizador, tivemos traços históricos de exploração do nosso povo pelo colonizador, nada que tenha ficado mago, alguma coisa assim do tipo, mas eu ainda sou daqueles que brincam na internet e falam, se Portugal quer qualquer coisa nossa, que devolvam o nosso ouro. Quem aí concorda com isso, deixa um comentário aí embaixo. Mas muito mais importante do que essa rivalidade agora, Léo, é te perguntar uma coisa. E eu vou abrir uma coisa aqui, que aqui é sem censura. Você falou que num dado momento seu pai tinha um jeito muito duro, numa conversa nessa nossa para trás, de lidar com as coisas. Inclusive parece que quando um dos seus irmãos chegou com um brinco em casa, aquela coisa toda, aquela forma dura de agir do seu pai, ela de alguma maneira tirou ou tira o brilho dos pais que agem energicamente, ou do seu próprio pai que agiu de forma enérgica naquele episódio lá fatídico. Eu tô vendo aqui que você usa brinco. E aí? Isso aí é um assunto diferente, porque o meu pai sempre deixou claro que quem quiser utilizar brinco nessa casa, ou seja, não será permitido. A única maneira de você utilizar brinco dentro de casa é não utilizar brinco dentro de casa, ou seja, fora de casa. E foi isso que aconteceu comigo. Vocês podem ver, eu utilizo dois brincos e essa história é diferente, porque eu estou fora de casa, então... Ainda bem que meu pai lá em casa não teve problema com o cabelo, porque eu sempre mantive. Estou fora da jurisdição do papai, nesse caso. Então ficou claro que, estando fora da jurisdição, quase tudo é permitido, né, Léo? Porque ele ainda controla, nem que seja de longe. Ele ainda monitora. Claro, porque dentro de casa você tem que dançar a música do pai. Mas você submete a isso? Claro. Sempre. Por respeito e honra. Sim. Tá certo, tá certo. Ô Léo, eu queria te perguntar uma coisa. E eu sei que pode ter uma série de pessoas nos ouvindo agora nesse momento, por nos ver numa paisagem tão bonita como essa, ou alguma coisa assim do tipo, idealizam um mundo perfeito. Eu queria te perguntar uma coisa. O local onde nós nascemos é determinante para a nossa história? Não. Eu digo que não, porque eu venho de um país onde os jovens, quando chegam no ensino médio, eles veem que a vida parou por aí e já não querem ir para frente. E isso é o sistema que está instalado lá no país. Mas eu acho que a experiência com que você tem naquele país onde os jovens trabalham, os jovens, ou os adultos também trabalham de segunda, sexta-feira há festas, sábado e domingo aproveitam e segunda-feira todos arrependidos pela quantidade de dinheiro que foi gasto durante esse período de festas, e depois eu vejo que será que eu devo seguir esse caminho? Será que é isso que eu devo dar aos meus pais? Esse desgosto deles verem que o filho chega em casa todo arrebentado porque foi para a festa, gastou uma certa quantia de dinheiro, e eu acho que o lugar em que nós vivemos não define quem nós somos, mas sim a experiência que nós tivemos no passado. Tá certo. O Léo, você falou muito sobre pai, família, e eles também são fruto do meio deles, né? São nascidos e moram em Angola até hoje, né? Se você pudesse passar um valor angolano, não só para a comunidade que nos assiste, mas você, como homem, como sujeito de direitos e deveres também na sociedade, agora nos Estados Unidos que você escolheu para morar, qual o valor da sociedade angolana que você gostaria de que as pessoas vissem refletido no seu comportamento? Essa é uma pergunta interessante. Pergunta interessante para pessoas que têm capacidade de responder muito bem. Eu acho que um dos valores que eu gostaria que a sociedade angolana, nesse caso, apreciasse, né, acho que é a integridade e também a objetificação, porque hoje em dia estamos numa sociedade em que o ser humano se tornou um objeto, em que você pode ver em videoclipes as mulheres seminuas, em videoclipes. Quer dizer, há essa objetificação da mulher que outrora era vista como um templo sagrado de Deus, hoje em dia é vista como um material, e muito disso é integridade. Muita gente gosta disso, mas vai chegar um tempo em que isso deixa de ser engraçado, porque muitas dessas pessoas que acompanham essas mulheres seminuas na internet um dia terão filhas. E como é que será se um dia você vê a tua filha sendo objetificada do jeito que você vê na internet, do jeito que você vê em videoclipes?
A música pode estar a falar de amor, mas você vê mulheres seminuas a mostrar aquele conteúdo todo, crianças a verem. Eu acho que isso tem a ver com integridade também, a educação. A educação é muito importante. Minha mãe sempre diz que o pepino torce desde pequeno. Quando Como é que é? Repete pra gente. o pepino torce desde pequeno. Desde pequeno. Desde pequeno. Quando crescer já não tem como. Nós temos uma expressão no Brasil que dizem, você de casa deve saber exatamente o que eu vou falar agora, pau que nasce torto nunca se endireita. Talvez não seja o melhor exemplo, mas em algum dado momento, e se você não der a direção para aquilo no momento certo, as coisas podem não caminhar bem. É, assim mesmo. Tá certo. Léo, dentro de tudo que você falou, como eu te falei, a gente não vai seguir script, porque eu acho que você está me dando elementos para que a gente percorra outros campos, principalmente para quem nos acompanha de casa. Nascer em determinados lugares, em determinadas famílias, em determinados locais, não é fator determinante para que você tenha determinado destino dado como certo, como você falou aqui. Tá, eu entendi. Mas aquelas pessoas que ousam pensar fora da caixa, né, out of the box, como eles falam aqui, existe um preço a se pagar por pensar diferente, por ser diferente? E se existe, que tipo de preço é esse? Eu acho que o preço que você paga por pensar fora da caixa é a solidão. As pessoas acham que você é louco. Como, por exemplo, se você fala muito, as pessoas pensam que você é mentiroso. Se você olha muito, as pessoas dizem que você tem pouca visão. Se você treina muito, as pessoas dizem que você não tem uma vida. Se você se põe como se você se isola. Se você se isola, as pessoas dizem que você é solitário, se você está depressivo. E eu acho que quando você pensa fora da caixa, você começa a ver que muita coisa muda. O ambiente muda. Você vê que já não tens amigos. Começas a ter poucos amigos. E as pessoas olham para ti e veem que você é um louco, porque você pensa fora da caixa. Tudo aquilo Nossa que você conversa não começa só aqui. Então, vamos lá. Em algum momento você me falou, e você deve prestar atenção agora, o quanto que eu valoro as suas palavras. Você já deve ter visto que em algum dado momento eu sempre faço conexões, por exemplo, com o caso do seu pai, né? Você me falou, um dia desse qualquer, isso eu tô até Buda. Você falou, quando você muda, sabe, tudo muda. Você é daqueles realmente que acreditam nas teorias e correntes filosóficas, igual você falou sobre Buda, que o olhar do observador muda o objeto observado, que se você muda, tudo tende a se transformar ao seu redor. Eu me lembro que o filósofo lá de Fernando de Tourinho, aquele rapaz, Davi Gomes, ele sempre costuma falar sobre isso. Lá de Fernando de Tourinho, um abraço pro Davi lá de Fernando de Tourinho, para toda a galera de Fernando de Tourinho. O Davi é um filósofo, na verdade. Com certeza. Ao jeitinho dele, ele tende, né, a encantar as pessoas daquela maneira dele. Mas, vamos lá, o objeto tende a mudar de acordo com o olhar do observador? Se você olha a vida de uma forma diferente, a vida tende a ser diferente? Se você muda, tudo muda? Eu acredito na lei da atração, que quando você muda... Fala mais sobre isso pra gente. A lei da atração é quando você pensa algo, tipo, tudo aquilo que você pensa, você atrai. E isso atrai de que forma? De forma física, de forma espiritual. Por exemplo, se você quer mudar e você já não quer mais essa vida, por exemplo, se eu tivesse essa vida de festas, e eu chego, olho para mim no espelho e digo, pô, já não quero mais essa vida, eu tenho que mudar. Aí você começa a criar pensamentos de ir para o ginásio, criar rotinas, se manter ocupado para sair dessa vida de bebida, dessa vida de promiscuidade, ter muitas mulheres. E eu acredito que quando você começa a mudar tudo no teu ambiente, tudo aquilo começa a mudar. As flores começam a crescer, as árvores começam a dar frutos, e é tudo à base do pensamento. Quando você pensa e depois aquilo começa a vir para ti sem esforço nenhum, porque é o que realmente você quer. Eu também acredito muito na espiritualidade. A energia espiritual também é muito forte. Quando você começa a meditar e começa a dizer, eu não quero essa vida, eu tenho que mudar, e você realmente toma uma ação e começa a mudar, aí tudo começa a mudar. É aquilo que eu digo, quando você muda, tudo muda. A tua perspectiva, o teu modo de pensar, o teu modo de olhar para as coisas, o teu modo de olhar para as pessoas, sabe? Tudo aquilo começa a mudar dentro de ti, do modo como você encara a tua vida, o que você quer no futuro, como é que você quer criar os teus filhos. Aí você começa a acarretar um monte de qualidades que perfeitamente vão mudar também o teu mundo. Então, você provou por A mais B que a teoria dessa corrente filosófica do Siddhartha Gautama, né? Do Buda, mais conhecido como Buda, pode ser verdadeira, de que quando você muda, tudo muda. Léo, como é que você se comporta diante dos olhares que te olham de forma jocosa? Essa é uma palavra que o nosso ex-ministro da Suprema Corte Brasileira, Joaquim Barbosa, costumava usar, de forma jocosa, de forma debochada, ou que no fundo eu quero dizer que eu acho que no fundo, na verdade, te admiram, queriam ter essa coragem que você tem.
de acordar como você acorda às 5 da manhã, como a gente tem conversado, ter essa disciplina de ter um dia inteiro cheio, de trabalhar, se manter focado, ainda assim ser um cara que consegue se manter conectado com o sagrado, valores e honra com a família, muito raro para as nossas gerações ainda hoje. Léo, como é que você faz para lidar com essas questões onde tudo à sua volta parece ir na contramão do que você pensa e acredita? Como é que você lida com isso? Porque eu tenho certeza que bate aqueles momentos de insegurança, como por exemplo um sábado à noite. Os homens que me acompanham aí, a galera que está aí atrás, sabe o quanto é difícil. Inclusive os sábados à noite, né? Os sábados à noite para os homens são os períodos mais difíceis. A galera que está ali atrás das câmeras ali sabe que é lidar com as inseguranças, com a saudade, com as incertezas. As pessoas sempre saem para se relacionar nos finais de semana e talvez é o período mais difícil. Mas também, mesmo sendo mais difícil, tem a volta para casa, onde a gente se encontra com nós mesmos. E nos domingos, os finais de tarde dos domingos, né? Que são os períodos mais difíceis, muitas das vezes, para se lidar. Mas o cerne da questão é, como é que você lida com os olhares que te olham como se você estivesse fazendo algo errado? Primeiro eu vou começar com uma frase, né? Que sabedoria é aceitar aquilo que você não pode mudar. Para aqueles que já tiveram aquela experiência nos seus países e vieram para aqui e continuam a fazer isso, eu não posso julgar, eu tenho que aceitar, não posso mudar nada. Mas a experiência que eu tive lá no meu país, eu sempre fui uma pessoa muito calada, muito fechada, até já tive discussões com a minha mãe por causa disso. E é faladora assim? Pô, chegou aqui nos Estados Unidos, começou a falar. Como é que é o nome da mamãe? Ingrácia. Dona Ingrácia. Dona Ingrácia, um abraço. Pro pai também, como é que é o nome? José Constantino. Seu José Constantino, um abraço. Teu filho manda muito bem aqui, hein? Eu lá no meu país, eu fui sempre uma pessoa calada, eu fui sempre uma pessoa que não saía. Eu nunca tive essa cultura de sair, de ir pra festa com os amigos. Até eles me chamam, vamos para uma festa, vamos dar uma volta aí. Eu nunca aceitei porque a minha rotina não me permitia. A minha experiência, a experiência que eu tive no passado com amigos foi algo que mudou muito a minha forma de pensar e da minha forma que eu sou. Amigos que estamos juntos, quando você tem uma queda, todos eles aparecem e você fica, uau, eu tenho amigos, hoje em dia não tenho ninguém, então tenho que tomar uma atitude e mudar o meu comportamento. E consequência disso foi, me tornei antissocial, não tinha poucos amigos, ficava sempre em casa e acho que isso mudou a minha vida também. Então vamos lá, isso significa medo, que é um sentimento natural e inclusive um sentimento de um instinto de defesa humana. Léo, em que momento você teve medo na sua vida? O que esse medo te impediu de fazer e como é que você lidou com ele? É 3 em 1 pergunta. Enfrentando, eu combati esse medo enfrentando. A princípio, quando era Do que você tinha medo? Você pode falar? Acho que posso dizer que eu tinha medo de ser magoado novamente. É? Magoado de coisas ser do amor, coisas do coração, Léo? Não só de amor, como amizade e tudo Você precisa mais. conversar mais com esse filósofo nosso, Tatu Lima, lá de Fernando Tourinho. Ele fala sobre questões de amor, assim, tem muito a ensinar para as pessoas. Mas depois eu percebi que as coisas são o que são, é o que é, eu não posso mudar nada, tenho que aceitar. Se um dos meus amigos, por exemplo, namorada... Mas quando você fala traição, tá ligado a questões amorosas ou a questão de relação, de amizade? Ou... No sentido geral, no sentido geral. Já tive, tipo, as gatas já partiram meu coração várias vezes e As gatas já partiram seu coração? Já partiram muitas vezes, mas... Pô, meninas de Angola, que isso? Meninas do Brasil, que quiserem entrar em contato com o Léo, calma, Léo, vamos deixar aqui. Depois, se o Léo quiser, o Léo vai deixar o contato aqui. E sabe, quando você tem um coração partido, você vê as coisas de um modo diferente, você começa a enxergar a vida de um modo diferente. E eu tive que enfrentar esse medo que, se um dia acontecer novamente, eu tenho que seguir a minha vida, tenho que seguir com os meus projetos, porque a vida não vai parar, o mundo não vai parar só porque o meu coração está partido. A vida anda, a vida continua, então... O que você falou aqui foi resumindo um dos princípios históricos, né, dos grandes pensadores, né? Acho que, me corrijam aí se eu estiver errado, mas me parece que Sêneca, mais precisamente Marco Aurélio, os 5 dos últimos bons grandes imperadores, né? Ele dizia que tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla, mas você tem influência, e tem coisas que você nem controla e nem tampouco tem influência. Então fazer o que diante delas a não ser deixar aí, né? Seguir em frente. Então, bacana, Léo, bacana que você usou isso como, enfim, como instrumento para poder sair desse momento, né? Bom, vamos lá, vamos seguindo por aqui. Léo, cada pessoa costuma dizer que tem um propósito na vida. Você já conseguiu descobrir qual é o seu propósito e existe, se você acredita nessa ideia de propósito ou não? Eu posso dizer que sim, eu acredito. Acho que o meu propósito é iluminar aquelas pessoas que estão na escuridão.
se por exemplo, um dia eu atingir alguma coisa grande, eu vou iluminar. Tipo, o meu propósito é iluminar aquelas pessoas que estão na escuridão, ajudá-las a levantar, porque... E você já tem ideia de como é que você vai fazer isso? Mas não vou dizer agora, né, porque... Ah, é? Calma, tem muita coisa vindo por aí, né? Faz parte da estratégia do propósito, né? Uhum. Tá bom. Léo, tem alguma coisa ligada às suas raízes, do local onde você veio, que você pensa assim, isso foi determinante para o sucesso que eu alcancei em tão pouco tempo de vida, em 2 décadas de vida, mas que se hoje eu deixasse de olhar para esse norte, que fazem parte da minha raiz, determinadas coisas como determinados valores, alguma coisa assim do tipo, você acha que isso faria com que você se perdesse na vida? Tem algum valor assim que você carrega? Eu acho que honestidade. O que é honestidade para você, lá? Honestidade é quando você é verdadeiro com aquilo que, como sentimentos. Honestidade eu encaro como... Léo, o que é verdade para você? A verdade pode ser encarada de várias formas. Aquilo que eu acho como verdade, você pode encarar como algo que não é mentira. A verdade é... E por que a verdade não é a mesma para todo mundo? A verdade não é a mesma para todo mundo, porque isso é uma questão de perspectiva. Nós podemos olhar agora para essa árvore pode estar com os ramos apontados para mim, mas outra pessoa que estiver do outro lado vai dizer que os ramos estão apontados para ela. E é mais uma questão de perspectiva. Nós podemos olhar a verdade como desse jeito, né? Como uma questão de perspectiva. Léo, se você pudesse olhar para o seu eu de 5 anos atrás, inclusive fazer um recorte da sua vida lá em Angola, o que você diria para aquele seu eu de 5 anos atrás? Eu diria que você fez tudo certo. Poucos te falam isso, hein? Você fez tudo certo. Cometemos erros, mas com esses erros nós aprendemos. Nós caímos e levantamos e nunca desistimos. Teve momentos que talvez você nunca pensou que nós podíamos chegar até aqui, mas chegamos, estamos aqui e eu estou muito orgulhoso do trabalho que você fez. Tá certo, tá. Você olhou para o eu do passado e o eu daqui a 5 anos na frente. O que você mandaria de recado para o seu eu daqui a 5 anos na frente? Manter a consistência, não esperar que a motivação venha, porque ela não vai vir, ela tem que te encontrar no caminho e seguir o caminho, porque temos muita gente para orgulhar, muita gente para deixar orgulhoso. E o caminho é para frente, não podemos olhar para trás, porque a única pessoa que andou para trás fosse o Michael Jackson no Walk Moon. Yeah. Gostei. Então só quem andou e se deu muito bem, ganhou muita grana com isso andando para trás, foi o Michael Jackson. Como é que é o nome do passinho? O Moonwalker? Moonwalker. Léo, talvez a gente vive um momento único. Único não, único é no singular. Nós vivemos momentos únicos. Por exemplo, a minha geração teve a oportunidade de geração milênio, não é isso? Que a gente falava. Hoje é o encontro da geração milênio com a geração Z. Com a geração Z. Então, hoje é um debate aqui e uma conversa entre 2 gerações. A minha geração teve um privilégio que eu caracterizo como único. Nós tivemos contato com a era analógica e hoje vivenciamos e estamos mergulhados na era digital. O que eu quero dizer com isso? O que você acredita que é o nosso principal compromisso com as próximas gerações? E quando eu falo isso, é 2 perguntas em 1. Você pode também está sendo agora motivo de inspiração para os angolanos que nos escutam agora, que tem um contexto de vida histórico muito diferente de nós, dos jovens brasileiros, etc. E que muitas das vezes as nossas histórias se confundem também. Mas que você sendo uma referência, que você pode apontar. Qual é, Léo, a perspectiva, já que você falou tanto em perspectiva aqui, qual é a perspectiva que você aponta para as próximas gerações no sentido do que nós temos que caminhar para o progresso da humanidade? Eu acho que nós temos que mudar o quadro atual em que nós estamos. Aonde? Em que área? Vamos dizer, nas redes sociais. As redes sociais é como se fosse uma fonte de dopamina muito forte. Olha aí. Onde os grandões... Entramos numa parte interessante, alta performance. Onde os grandões vendem conteúdo, vendem dados e... Léo, agora a gente chega num momento da nossa conversa que de forma muito mais objetiva a gente responde determinadas coisas. Se possível, se você quiser, você pode responder com uma palavra, ou com uma frase, alguma coisa assim do tipo. Léo, qual o momento da sua vida em que você mais se sentiu abraçado e compreendido? Um flash que você botar na sua história, você vai lá e faz um recorte e diz: esse momento eu me senti abraçado pela sociedade, pela humanidade, de alguma forma eu me senti pertencente da sociedade. Posso dizer que esse momento ainda não chegou. Ainda não chegou, Léo? Ainda não chegou. Uau! Isso é emblemático, porque isso é a realidade de parte significativa da sociedade e parcela significativa das pessoas das nossas gerações. Nós ainda não nos sentimos incluídos. É isso? Isso é meio que um desabafo também, Léo? Posso dizer que sim, que nós aprendemos a nos amar como... Ainda não aprendemos a nos amar como irmãos, sabe? Aprendemos a nadar como peixe, aprendemos a voar como pássaros, mas ainda não aprendemos a nos amar como irmãos. Acho que falta mais
humanidade, sabe? Não imagino. Léo, teve algum episódio na sua infância que você lembra como se fosse hoje e que moldou parte da pessoa que você é hoje? Eu acho que sim. Você quer compartilhar com a gente? Pode compartilhar? Pode. Eu acho que isso aconteceu mais quando eu comecei a praticar desporto. Você tem uma história muito ligada ao voleibol, né, Léo? É, muito forte, é. Ó, gente, ele gosta muito dos nossos atletas. Tandy, Giba, Giovanni. É, o ídolo Murilo, Murilo. o Wallace, que atualmente não está aposentado, mas ainda continua a jogar. Um abraço pro Brasília, o time de voleibol lá de Brasília, hein, Léo? É. Os caras são bons, Léo? Bom demais. É isso aí. Léo, vamos lá. É inegável que a gente já tenha tido contato com outras vidas, outras personalidades, através da coisa mais mágica que existe, que é a leitura. Através de biografias, alguma coisa assim. Léo, se você pudesse hoje escolher uma personalidade que já tenha vivido entre nós, já não esteja mais entre nós, e que você tivesse frente a frente com ela, o que você perguntaria para essa pessoa? Só pode escolher uma. Eu perguntaria pro Leônidas. Pro Leônidas. Aham. Pro Leônidas, quem não conhece, Léo, que é xará do Léo. É o líder dos 300, dos espartanos. Acho que é pela capacidade de líder, pela capacidade de como ele liderou os 300 homens, combateram com mais de 1000. E é um facto que, da maneira como ele liderou e da maneira como eles venceram as batalhas que eles venceram, acho que a capacidade dele de liderar que me tocou muito. E eu me encaro como Leônidas, né? O que você perguntaria pro Leônidas, Léo? Eu perguntaria qual é o segredo da consistência que eles tiveram, né? Eles combatiam dia e noite sem parar e eu acho que nos dias de hoje isso não é possível devido à exaustão, devido de como nossos corpos estão, devido à comida que nós comemos, que hoje em dia está muito diferente dos tempos anteriores, que eu acho que eu perguntaria qual é a energia que os levava a lutar dia e noite, consistentemente, sem parar. Eu acho que é isso que eu perguntaria para eles. Show de bola. Léo, nós vamos fugir de todas as perguntas clichês, mas é inegável. A gente falou muito sobre performance, sobre disciplina, sobre comportamento direcionado, mas isso tudo tem um objetivo, uma chegada que a gente caracteriza, o que você falou aqui no início da nossa conversa, que cada um tem um conceito sobre o que é o sucesso. Mas o que é o sucesso para você, Léo? Sucesso eu posso dizer que é a soma de pequenas conquistas diárias, desde acordar, que não é nada fácil acordar com saúde, com a mesma energia para fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Eu posso dizer que a soma de pequenas conquistas diárias, como acordar, comer, levantar, seguir a rotina e fazer isso constantemente, eu acho que isso é que faz com que as pessoas alcancem o sucesso. O sucesso para mim é isso, a soma de conquistas. Léo, teria uma pessoa, a gente falou, eu te perguntei sobre a personalidade, você falou Leônidas. Você deu agora o seu conceito de sucesso. Mas tem alguém que te ensinou sobre uma coisa que foi, acho que 70% das suas palavras, você fez muita referência ao nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto seres, inclusive encarando, nós somos seres transcendentes, além da matéria, né, que você colocou aqui. Léo, teve alguém que te ensinou sobre o que é o amor? Não, eu aprendi, acho que é com a experiência de vida. Léo, o que é o amor? Nossa Senhora. Vamos lá, eu não disse que seria uma tarde de sol de um inverno que está indo embora tão agradável como essa, apesar de já estar esfriando aqui, né, Léo? Mas fala aí. Posso dizer que o amor é... Léo, o que é o amor? Léo, o que é o amor? O seu silêncio respondeu tudo aqui. Tem horas que vai acontecer assim, gente. E é isso que a gente espera. Construir conversas como essa. Mas vamos lá. Léo, teve alguém que te ensinou o conceito do que é o amor sem dizer nenhuma palavra, mas que você viu na ação dessa pessoa? Em algum momento da sua vida você falou, olha, por mais que de repente eu não entenda o que é o amor, eu penso que o amor pode ser isso. E não precisa ser necessariamente aquelas pessoas mais próximas e tal. Pode ficar livre para dizer quem foi essa pessoa, ou se também não existir. De certa forma posso dizer que o conceito de amor, eu acho que está mais ligado com a minha mãe, porque a minha mãe temos um relacionamento muito forte e um apoia o outro, e o conceito de amor que eu posso dizer é como se fosse dar atenção, carinho, estar sempre presente.
mesmo nos momentos difíceis, como nos momentos bons, está sempre lá e eu acho que é sobre isso. Acho que Ela foi o exemplo mais É. genuíno do que você conheceu, do que É. as pessoas dizem, do que pode ser o amor. é, Aí eu acho que é motivo de muito orgulho para ela que deve estar nos assistindo agora. é, Léo, é inegável, cara. A gente falou aqui também, e o nosso compromisso é fazer esse zigue-zague. Vou voltar lá no começo. Léo, para as nossas gerações é muito difícil, muito complexo lidar com a solidão. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: em vários momentos da história, para grandes personalidades, a solidão serviu como uma espécie de instrumento, alguma coisa assim do tipo. Eu quero te perguntar, Léo, a solidão, ela pode ser uma aliada ou ela é um inimigo que a gente precisa estar sempre fugindo dela? Lá pode ser os dois. Agora você tem que saber controlar. É como se fosse o fogo. O fogo é algo que você consegue controlar, mas quando você perde o controle, isso acaba por te queimar e aí não tem como. É algo irreversível que você não pode. Tipo, tem que aprender a controlar. A solidão nos ajuda a perceber aquilo que é certo, aquilo que é errado, nos ajuda a meditar também, nos ajuda a criar novos pensamentos, mas o excesso de solidão torna a pessoa doente, torna a pessoa insensível, torna a pessoa tipo sem paixão, e uma pessoa impaciente, e eu acho que é sobre isso. Esse é o nosso objetivo, Léo. Fazer com que a gente consiga extrair ao máximo dos nossos convidados. A gente percebe também quando a gente vai caminhando para um momento em que a gente conseguiu extrair o máximo daquele momento, não que você se resuma a tudo que você falou aqui, não, pelo contrário. De repente, quando o momento é propício e as coisas, a gente pode conversar por horas. E às vezes, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, poderia durar só alguns minutos. A gente já caminha para vários minutos de entrevista, e se for, a gente caminha horas adentro num bate-papo. Mas, Léo, é natural que a gente vai chegando pro final de uma conversa, não porque existe tempo ou alguma coisa assim do tipo. Senão a gente caminharia horas a fio, inclusive falando de filosofia, de coisas, dos mais variados assuntos. Léo, a gente sabe quando algo acabou. De alguma maneira a gente sabe através do tempo, mas sabe inclusive através de sinais. A gente entende aqui que em determinados momentos da nossa conversa você se emocionou e eu fico muito feliz com isso, porque talvez eu tenha conseguido extrair sensibilidade e extrair o que há de melhor de você do ponto de vista da sua opinião, do que você acha sobre as coisas. Mas eu te pergunto, aquilo que arde em mim também arde em você, porque eu consigo ver nos seus olhos. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, uma coisa, que coisa seria essa, Léo? Nossa. Vamos lá. Eu vou responder essa pergunta, dizer, acho que o modo de como as pessoas enxergam uns aos outros, eu acho que... Ok, tá respondido. Tá respondido. Eu acho que tem elementos substancialmente suficientes para responder essa lacuna. Léo, se hoje fosse também o último dia da sua vida, qual o legado que você gostaria de ter deixado para as pessoas? Acho que ter participado na vida dessas pessoas e subsequentemente ter mudado alguma coisa na vida dessas pessoas, ter marcado, tipo, criar momentos marcantes para a vida dessa pessoa, e é sobre isso. Pessoal, eu vou pedir licença para você e dizer que nós encerramos a nossa conversa por aqui, através desse vídeo, através dessa conversa, mas dizer que o Léo, assim como dezenas de outras pessoas que estarão aqui comigo, e que se Deus me der a honra e o privilégio de conversar com essas pessoas, estarão contribuindo também com a sua forma e a sua perspectiva de ver o mundo. De forma simples, objetiva e direta, como nós fomos aqui. E fugindo de qualquer jargão ou qualquer outra coisa assim do tipo, você também pode ser um dos nossos entrevistados. Você pode ser também uma das pessoas que podem estar vindo aqui contribuindo e utilizando esse grande instrumento das nossas gerações, que é a rede mundial de computadores. Então, portanto, se você tiver alguma pessoa que você acha que nós deveríamos bater um papo, fazer uma conversa, para poder também, de alguma maneira, jogar luz naquilo que as pessoas têm de tão especial, assim como essa luz que nos clareia agora, e que muitas das vezes não recebe o foco e nem consegue ser vista como deveria ver pela grande mídia ou pelos grandes veículos de comunicação, mas que de alguma forma ou de outra, através de um instrumento de visibilidade como esse, elas podem estar aqui compartilhando a sua visão de mundo, a sua história e, sobretudo, inspirando pessoas como você fez aqui, Léo. Eu quero te agradecer
dizer que você, em nome da minha comunidade de brasileiros aqui, não só nos Estados Unidos, mas sobretudo no Brasil, eu quero te dar um abraço em nome de todos os brasileiros e dizer que pra gente é um orgulho ter você junto com a gente, junto à nossa comunidade. Léo, muito obrigado por ter vindo. Agora vamos levantar um pouquinho aqui e valeu, Léo. Muito obrigado. Valeu. Sinta-se abraçado pela nossa comunidade. Valeu, acho que foi um puta bate-papo, não foi? Agradeço. É isso.